Bom, as propriedades, como eu falei, o limite é único, tá? Então, quando tu vai fazer uma função tendendo a um valor, tu sempre vai achar o limite único, então tu sempre vai achar um limite ou esse limite não existe, tá? É sempre um. A propriedade 2 é que nem eu te falei, eu tenho lá o limite de um polinômio, ó, limite de um polinômio dessa maneira. Basta eu botar no lugar do x o a e daí resolver as continhas. Ou seja, o limite disso aqui, como é que a gente calcula? Na realidade, a gente deveria pegar um valor muito próximo de 2, por exemplo, 2,00001 e botar no lugar do x. Fazer as continhas e vai dar um número muito próximo de 9, eu acho. Não, 17. Não, 9, isso. Ia dar, por exemplo, 9,000001, que é praticamente 9. Daí a gente concluía, então, que o limite dessa função era 9. Porém, é uma propriedade de limite, tá? Para não ficar fazendo isso, a gente pode simplesmente botar esse 2 ali no lugar, tá? 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Olha só, eu tenho uma função somada a outra função, é o limite disso. Como que eu posso fazer? Eu posso fazer o limite da primeira, dessa aqui, somada, agora eu faço o limite dessa. Limite, quando x tende a 2, dessa outra, tá? Então, o limite da soma de duas funções é a soma dos limites. Eu tenho o limite de uma constante, um número, multiplicando uma função. Tem uma propriedade que quando é um número, eu posso passar esse número para frente multiplicando, e daí fica o limite só dessa funçãozinha. Eu só quero te mostrar, se fosse 2x aqui, tu tá vendo que a variável x que vai ser trocada por 4, ela tá junto com o número 2, então isso aqui já não é mais uma constante, isso já é uma função também. Então, eu não posso simplesmente passar para fora, tá? Só posso passar para fora quando é constante. Ou, por exemplo, se aparecesse assim, ó, limite de x tendendo a 4 de 2a vezes 7x mais 1. A variável que tá tendendo a 4 aqui é o x. O a aqui não tem nada que ver com a função, entende? O a é um número. Então, 2a poderia sim ser passado para fora por causa da propriedade, né? Constante que está multiplicando passa para fora multiplicando e fica o limite dessa função. Mas lembra disso, né? Quando é 2x, não é só porque 2 é um número que pode passar. Olha só, limite de uma função multiplicada por outra função. A gente pode separar na multiplicação dos limites, tá? Então, vai fazer o limite da primeira função vezes agora o limite dessa. Limite quando x tende a 2 dessa função. Entende? Limite da multiplicação de duas funções vira a multiplicação dos limites. Eu tenho a divisão de duas funções. O limite disso aqui eu posso escrever dessa maneira. Limite de x tendendo a 8 da primeira função, dividida pelo limite de x tendendo a 8 dessa outra função. Limite da divisão de duas funções pode ser transformada na divisão dos dois limites, tá? Eu tenho uma função elevada a um expoente, então eu posso transformar isso nisso aqui. Limite de x tendendo a 7 do x menos 5, tudo elevado ao 10. Ou seja, eu tenho uma função elevada num número, né? Eu posso pegar todo o limite e elevar esse número. São propriedades, tá? A gente pouco usa isso. Nesse caso, como que se resolve? É um polinômio, né? Então, eu posso simplesmente pegar o 7 e botar no lugar do x, daí ia ficar 7 menos 5, né? Quando eu substituo o valor do x, já sai o limite, né? Some ele. 7 menos 5 é 2, né? 2. E ainda tem aquele 10 que estava elevado, né? Resolvi isso, deu 2, tá elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024, eu olhei ali. Como eu te disse, eu não acho certa essa propriedade, tipo, de substituir o valor que tem, mas é mais prático. Pelo menos tu entende que não é exatamente esse valor que nós estamos botando, é um número muito próximo, mas por praticidade, né, só substitui. Olha só, eu tenho uma função numa raiz quarta, tá? Eu posso transformar isso no limite de x tendendo a 2 daquela função ali que tá dentro da raiz e fazer a raiz quarta do limite. Ou seja, eu pego essa raiz quarta e passo para fora do limite, ó. Passo o limite da função que tá por dentro. Pouco usado, tá muito pouco usado. Ó, o limite do logaritmo. Eu simplesmente pego esse log com a base 4 e passo para frente. Vai ficar assim, ó, log na base 4. E todo logaritmando vai ser o limite com essa função. Limite de x tendendo a 2 e 3x mais 1. Entendeu o que eu fiz?
Se tu tem limite de um logaritmo dessa maneira, tu pega o logaritmo, passa ele para frente ali, e o logaritmando desse logaritmo vai ficar essa partezinha, o limite daquela funçãozinha. Limite, quando x tende a um valor de cosseno disso, que é um ângulo, né? Como é que pode fazer? Passa o cosseno para frente, e daí agora o ângulo vai ser o limite de x tendendo a a daquela funçãozinha. Entendeu? Eu simplesmente passei esse limite x tendendo a para dentro do ângulo do cosseno, tá? Ou se quiser pensar ao contrário, passei o cosseno para fora e isso foi para dentro. Não sei se isso aqui funciona para seno e tangente. Eu sei que ali no caderno não tem, então, né? Eu tenho o limite de um número elevado a uma função. Isso aqui pode ser transformada no número elevado no limite de x tendendo a 2 daquela função. Ou seja, eu simplesmente passei o limite que estava aqui embaixo junto com o 45, passei ele para o expoente. É isso que eu fiz. Olha só, quando eu tenho uma função f de x, uma outra g de x, eu calculo o limite dessa aqui e da L. Eu calculo o limite dessa aqui e da L. Então, a função h de x que está entre essas outras duas, o limite dela tem que obrigatoriamente dar L também. Então, eu tenho a função f de x, a g de x. Dentro delas tem h de x. Bom, o limite dessa função deu 10. O limite da g de x também deu 10. Então, obrigatoriamente, a função h de x que está no meio, o limite dela vai ter que ser 10 também. Esse é o teorema do sanduíche, do confronto, tá? Tem demonstrações aí pelo YouTube. Quanto que tu acha que dá isso? Limite de 7 quando x tende a 100. Tu vai dizer, 100. Não. O limite de um número, o limite de uma constante, ou seja, o limite de uma função constante, que a gente chama, né? Limite de um número é sempre o número. Resposta desse limite, quando x tende a qualquer valor, vai ser sempre 7. O x pode estar tendendo a, sei lá, 400 mil. O resultado desse limite é 7, certo? Se aparecesse assim, ó, limite de 400 mil de 7x, então não é mais 7 o resultado disso. Eu tenho que substituir o x por um valor muito, muito próximo desse. Ou simplesmente botar ali o 400 mil, né? Porque é polinômio. E daí ia dar um número. Se fosse limite de x tendendo a 12 de 7a, daí tu vai dizer, no lugar do a eu boto 12. Não. 7a é um número. Nós não sabemos quem que é a, mas é um número. Quem está atendendo é o x, não temos nenhum x aqui, não é mais função. É um número, é uma constante. Então, a resposta disso é o 7a, ok? Nunca confunda, beleza? Olha ali, eu tenho o limite de uma divisão, eu posso separar na divisão dos limites, ó. Daí, eu substituo 3 ali, daí fica 3 menos 5, que dá menos 2. E aqui embaixo eu substituo 3, ou, na verdade, um número muito, muito próximo de 3, né? 3 ao cubo dá 27, menos 7 dá o 20. Daí como é que fala? Eu simplifico em cima e embaixo pelo 2 e fica menos 1 sobre 10. Ou, simplesmente, se eu não quisesse usar essa propriedade, tu poderia apenas botar o 3 aqui, botar o 3 aqui, que ia dar a mesma coisa. Lembre-se sempre, não é só botar o 3. Isso é uma propriedade, mas na realidade nós estamos pegando um número muito, muito próximo de 3. Então, não confunde. Lá nos infinitos, tu vai ter que pegar um número muito, muito próximo, entende? É importante tu entender essa ideia. Então, vamos pegar esse limite aqui, eu vou resolver ele contigo. Bora lá, que nem a propriedade diz, né? Vamos substituir o 2 no lugar do x. Quando eu substituo o valor que o x está atendendo, o limite some, né? No lugar do x, eu vou botar o 2, né? Porque é o valor que está atendendo. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Menos esse 4. 2 menos 2. Uma coisa subtraída ela mesma dá 0. Uma coisa subtraída ela mesma dá 0. Olha só. 0 sobre 0, cara. Daí, vamos lá me dizer aqui. Uma coisa dividida por ela mesma dá 1. 0 dividido por 0 na matemática é indeterminado. Não existe. Uma coisa dividida por 0 jamais vai ter resposta na matemática, tá? É uma coisa indefinida, ou seja, pode ter uma resposta, só que da maneira como foi feita, não tem. Lembrando que se fosse 0 dividido por 1, 0 dividido por qualquer coisa, dá 0. Desde que não seja dividido por 0. 0 dividido por 0 já não dá, tá? Não existe resposta. Da maneira como está, não. Eu quero que tu veja qual que foi o problema. Por que tá dando 0 aqui embaixo?
Olha só, quando o x tende a 2, eu vou pegar esse 2 e vou botar no lugar do x, né? Deve ficar 2 menos esse 2. 2 menos 2 dá 0. Então, aqui no denominador, quando o x tender a 2, sempre vai dar 0. Consegue perceber que o meu problema é esse daqui? É esse termo que está me causando problema? Quando eu pego o x sendo 2, eu boto ele ali, dá 0. Então, de alguma forma, eu tenho que fazer esse termo sumir dali. Eu vou tirar ele dali. Só que eu não posso simplesmente tirar. Eu vou tentar algebrizar essa expressão para fazer esse negócio sumir. Talvez botar o x menos 2 lá em cima, fazer aparecer um x menos 2 lá em cima, para cortar com o de baixo. Vamos tentar? Vamos pensar nessa expressão, talvez tentar transformar em x menos 2. Olha só. 4, a gente pode escrever isso aqui como 2 ao quadrado, certo? 2 ao quadrado volta a ser 4. Tu consegue perceber que eu tenho um termo ao quadrado e outro termo ao quadrado e a subtração deles? Isso é um produto notável, lembra? A menos B vezes A menos A mais B, eu posso escrever isso aqui como o número A ao quadrado subtraído do B ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui é essa partezinha aqui. Eu posso reescrever como isso. Posso reescrever esse negócio como isso. Esse aqui é o meu A e esse aqui é o meu B. Ó, eu vou reescrever x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Eu tenho o A ao quadrado, que é esse termo, menos o B ao quadrado, ó. Então, eu posso reescrever dessa maneira, ó. O A, que eu escolhi ser o x, menos o B, que eu escolhi ser o 2, multiplicado pelo A, que eu escolhi ser o x, aqui é x, tá? Mais o B, que eu escolhi ser o 2. Então, isso aqui eu posso reescrever dessa maneira. Eu reescrevi essa parte de cima e ela ficou dessa maneira. Eu usei o produto notável, né? Tu consegue perceber que eu tenho uma multiplicação. E eu fiz aparecer o termo que estava me causando problema aqui embaixo, lá em cima também, ó. Se eu pegar essa fração, eu dividir em cima por x menos 2, essa parte vai ficar 1. E dividir também embaixo por x menos 2, porque é a regra, isso vai dar 1. Ou seja, eu simplesmente posso cortar, né, os termos iguais, porque tem uma multiplicaçãozinha. Ficou x mais 2 vezes 1 sobre 1, ou apenas limite de x tendendo a 2 daquele x mais 2. Concorda? Agora, como é um polinômio, eles dizem, tá aqui é uma propriedade, então eu posso botar no lugar do x o 2, fica 2 mais 2, que é 4. Então, o limite dessa funçãozinha que eu tinha, quando x tendia a 2, é 4. Isso aconteceu porque eu algebrizei isso. Se eu não tivesse algebrizado, ia ficar sem resposta, ia ficar 0 sobre 0. Mas tu viu que nem sempre quando dá 0 sobre 0 quer dizer que não tem resposta. Quer dizer que é indeterminado, eles não conseguem te dizer o valor. Daí eu algebrizei um pouquinho, consegui excluir esse negócio sem alterar nada. E de fato, achei um número para esse limite. Olha lá, é 4. Eu tenho uma fração, tá? Para relembrar. Eu quero sumir com esse x menos 2 de cima e esse x menos 2 de baixo. Eu posso cortar, né? Na verdade, o que eu estou fazendo é dividindo em cima e embaixo pelo mesmo termo. Ou seja, eu vou dividir aqui por x menos 2 aqui também. Esse termo todo dividido por x menos 2, ó. Esse dividido por x menos 2 vai dar 1. Vai ficar esse x mais 2 vezes 1. X menos 2 dividido por x menos 2, uma coisa dividida por ela mesma é 1. X mais 2 vezes 1, x mais 2 sobre 1. Uma coisa sobre 1, dividida por 1, não precisa aparecer o 1, né? Então, a resposta é por isso que eu botei lá x mais 2, que a gente corta, né? Só que eu mostrei um que deu indeterminação. Então, olha só, quando tem indeterminação, ou seja, uma divisão por zero, achar algum modo de mudar o polinômio. Eu achei ali em cima como mudar porque tinha um produto notável, né? Para mim fazer essa parte de baixo, que era o meu problema, sumir. É sempre isso que a gente faz. Agora vamos para os exercícios que ele passou, que tem apenas um, tá? Para fazer que nem com a definição. Só vou fazer contigo, caso caia. Muito difícil cair na prova, tá? Só fazer. Olha só, tá aqui a definição, certo? Para mostrar isso aqui, para mostrar que esse limite dessa função, quando x tende a 0, é 3, tem que usar a definição, tá? Lembra, essa parte toda eu te disse que não precisa, é só lembrar que o x não pode ser exatamente o a. Então, essa parte exclui.
Então, a gente escreve isso aqui de acordo com o que tem ali. X menos. O A quem é? É o valor que o X está tendendo. Nesse caso é 0, né? Concorda? Então, o A é 0. Menor que delta. Guarda essa informação. Agora, a gente trabalha com aquela outra. F de x quem é? F de x é a minha função. Essa é a minha função. Então, 4x² mais 3. Menos o L, que me disse que é 3. Tá vendo? O limite tá dizendo que é igual a 3. Tem que ser menor que o epsilon. Ó, os opostos, eles se anulam. Então, mais 3 menos 3 dá 0. Ou seja, 4x², né? Havia esquecido aqui, ó. X menos 0 é a mesma coisa que x. Tu concorda comigo? Ó, x menos delta. Menor que delta. O que a gente vai fazer? A gente tem que fazer isso aqui se assemelhar de alguma maneira a isso. A gente vai sair daqui e tentar chegar naquilo. O que a gente pode pensar? Bom, 4 é um número que está multiplicando, né? Lembra? Modo da multiplicação eu posso separar na multiplicação dos módulos. Espero que tu lembre, tinha falado antes. Módulo de 4 é a distância do 4 até o 0, que é 4 unidades. Ou diz logo que é o 4, né? X² módulo. Eu quero que tu lembre. X² é o quê? É x vezes x, né? Se eu juntar x vezes x, vai dar o x² novamente. Basta pegar os expoentes 1 mais 1 e somar. Bom, a propriedade de módulo, quando eu tenho uma coisa multiplicada por outra, eu posso separar. Vou fazer uma observação aqui. Posso separar isso como x vezes x. Posso separar na multiplicação dos módulos. X vezes x. Concorda comigo que isso aqui é o módulo de x²? Eu tenho o x² se multiplicando por ele mesmo duas vezes, ó. Então, eu posso reescrever x² assim, ó. É uma propriedade, tá? Quando o expoente tá aqui dentro, eu posso passar pra fora. Só pra te demonstrar por que isso acontece. Então, passando o expoente pra fora. Olha que coisa boa. Eu fiz isso, sabe por quê? Porque aqui tinha x², né? Dentro do módulo lá só tem x. Isso não é bom pra nós. Então, eu passei o expoente pra fora pela propriedade e pelo que eu te mostrei ali, né? Agora sim, apareceu um x aí, já tá ótimo pra nós. Problema mesmo, esse 4 multiplicando. Vamos isolar ele? Vamos isolar esse módulo de x, que é o que eu preciso? Passa esse 4 dividindo, ou divido os dois lados daí na equação por 4. Que coisa boa, apareceu realmente módulo de x. Porém, eu tenho esse módulo de x elevado ao quadrado. A gente sabe que quando a gente tem o quadrado, a potência a gente passa para o outro lado como uma raiz. Ou a gente tira as raízes dos dois lados, né? Olha só, raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Raiz de índice 2 corta com o expoente, fica apenas o módulo. E lá do outro lado fica... Tá pesado. Concorda? Ou passava a potência para lá como uma raiz. Lá da definição nós tiramos aquilo. E aqui eu acabei de achar disso, ó. O módulo de x tem que ser menor que raiz de epsilon sobre 4. Só deixa eu te lembrar, quando eu tenho raiz de um número sobre outro, eu posso fazer a raiz do de cima dividido pela raiz do de baixo, tá? Então, aqui eu vou fazer a raiz do e sobre a raiz do 4, que é 2, tá? Então, vai ficar raiz de e sobre 2. Entendeu? Eu separei as raízes. Daí, ficou raiz de e, embaixo raiz de 4. Só que raiz de 4, nós sabemos que é 2, né? Então, ficou raiz de e sobre 2. Consegue perceber? Eu tenho módulo de x tem que ser menor que isso, e módulo de x também tem que ser menor que isso. Então, essas duas coisas têm que ser iguais, para que essas coisas sejam iguais. Então, escolho delta sendo igual a raiz de 3 sobre 2. Se igual, se delta isso, eu poderia aqui no delta botar isso aqui, ó. De fato, isso seria igual a isso, concorda? E como eu lhe disse, pelo pensamento de limite, delta tem que ser também ou igual a esse epsilon, ou raiz de epsilon sobre 2, né? Ou ele pode ser menor que o epsilon, ou seja, também pode ser menor que esse valor aqui, que envolve epsilon. Então, ele pode ser menor que esse valor ou igual. Essa é a resposta, G. Daí, se tu quisesse fazer o segundo passo, ou seja, a demonstração, tu ia pegar esse x menos a menor que... Ou seja, esse daqui, ó, x menor que delta. Daqui, tu ia tentar voltar para cá, ou voltar para esse aqui. Então, tu ia tentar fazer o passo reverso. Tu ia tentar voltar a isso, utilizando o delta que a gente definiu. No caso, tu vai definir o delta sendo raiz de 3 sobre 2. Ou um número menor que isso, né? Raiz de... Desculpa. Não é complicado, né? É facinho. Meu amor,
Esses mais básicos eu vou acabar nem fazendo, tá? Olha só, x tendendo a menos 1 de um polinômio. Bota menos 1 aqui no lugar e tarari e tarará. Só aqui, ó, olha só, tem esse menos, o x é menos 1 e tá elevado a 5. O que tu vai fazer? Tu vai fazer antes esse menos 1. Menos 1 elevado a um número ímpar dá o próprio menos 1. Menos com o menos 1 vai dar mais 1, né? Olha só como é que se faz esse aí, ó. É uma multiplicação, né? Então, eu faço o limite do primeiro vezes o limite do outro. Olha ali, ó. Agora, eu tenho uma função elevada no expoente. Teria como botar esse menos 1 aqui, resolver e depois elevar. Mas o professor quis mostrar que dá para fazer pela propriedade também, ó. Pega esse limite e eleva esse expoente. Pega esse limite e eleva esse expoente. E é só resolver que nem eu te disse, né? Aqui, quando aparece o seno também, tu pode botar um valor de x, tá? Como que a gente pode fazer? Um polinômio, eu posso fazer pela propriedade. Limite da primeira dividido pelo limite da segunda. Vamos lá, vamos substituir o x por raiz de 2, né? Menos raiz de 2 sobre 3 vezes raiz de 2. Uma raiz de índice 2 elevado ao expoente 2, a gente corta, né? Quando o índice é igual ao expoente, corta e fica só o número de dentro. 3 raiz de 2. 4 menos a raiz de 2 sobre 3 raiz de 2. A resposta já seria essa do limite, mas para não ficar estranho, né? Porque na matemática a gente não costuma deixar a raiz no denominador, então a gente multiplica em cima e embaixo por essa raiz aqui, ó. Raiz de 2 sobre raiz de 2. É toda essa expressão multiplicada pela raiz de 2, tá? Toda essa expressão multiplicada pela raiz de 2 vai ser esse vezes esse e esse vezes esse. Distributiva, tá? 4 raiz de 2 menos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Isso tudo tá dividido por 3, raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Tá multiplicando. Raiz de 2 ao quadrado. Quando o índice é igual ao expoente, corta, ó. 4 raiz de 2 menos 2 sobre 3 vezes 2, né? Aqui tava multiplicando, né? O número na frente da raiz tá sempre multiplicando. Então, ficou assim, 4 raiz de 2 menos 2 sobre 6. Se tu quiser ainda, como 4, 2 e 6 eles são dividíveis por 2, a gente pode dividir em cima e embaixo por 2. Ou, na verdade, vamos fazer assim, botar o 2 em evidência em cima. 2 vezes. Esse aqui dividido pelo 2 vai ficar 2 raiz de 2, concorda? Esse aqui dividido pelo 2 vai ficar menos 1. O 6 dividido por aquele 2, desculpa, tô errada. O 6 continua, né? Agora sim, a gente pode dividir em cima e embaixo pelo 2. 2 dividido por 2 vai dar 1 e fica só isso aqui. 6 dividido por 2 embaixo ficou 3. Essa seria a resposta, né? É só substituição, é bem tranquilo. Olha só, esse aqui, e na x mais 4x. Então, eu faço o limite da primeira mais o limite dessa, né? Limite da soma, eu posso separar na soma de dois limites. E na x, eu substituo x por 4. E aqui eu substituo por 4. Deve ficar e na x mais 16 é a resposta. Aqui também, ó, é uma função elevada a um expoente. Então, eu pego o limite disso aqui e depois eu elevo o expoente. Aqui, ó, limite de 2x quando o x tende a menos 1/3. Eu substituo por menos 1/3, faço continha, tarará, tarará. Essa aqui, ó, seno h de x. Isso é seno hiperbólico de x, tá? Isso aqui significa isso, ó. O número de Euler elevado a x menos o número de Euler elevado a menos x sobre 2. Isso aqui significa isso, tá? O professor tinha botado aqui. E tudo estava sobre 4, então sobre 4. Olha, eu tenho o limite disso dividido por isso. Tenho uma função dividida por outra. Então, eu pego o limite da de cima e divido pelo limite da de baixo. Limite disso aqui, simplesmente substitui o x aqui, sendo 2, o x aqui. Daí, vai ficar isso aqui, ó. Substitui por 2. Preciso que tu lembre, ó, limite de uma constante. Limite de 4, quando o x tende a qualquer valor, vai ser sempre 4, tá? Bom, no fim, eu cheguei sendo hiperbólico multiplicado por 2 sobre 4. Não sei se tá certo. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho o limite de uma multiplicaçãozinha aqui em cima. E aqui embaixo eu tenho um troço que tá me causando problema. Se eu botar 1 aqui, vai dar 1 menos 1 que dá 0, né? Qualquer coisa dividida por esse 0, não dá, né? Não vai ter resposta. Então, o que que eu faço? Eu tenho o termo x menos 1 em cima. X menos 1 embaixo eu corto e fico só com o termo x mais 1 em cima. X mais 1 em cima. Limite de x tendendo a 1 de x mais 1 só
É só botar 1 aqui no lugar, vai dar 2, ó, tá vendo? Aqui da mesma forma, ó. T menos 2 vezes T menos 3 sobre T menos 2. Se eu botar o 2 no lugar do T aqui, vai dar 0 embaixo. Não pode. Então, de alguma forma, eu tenho que fazer esse T menos 2 sumir. É o meu causador do problema, que tá causando a minha indeterminação. Então, eu tenho que fazer ele sumir. A única forma de fazer ele sumir é ter alguma coisa no denominador igual a S para me cortar. Se tá multiplicando ali, eu posso cortar, né? Ou seja, dividir em cima e embaixo por T menos 2. Daí vai ficar limite de T tendendo a 2 desse negócio só. Daí 2 ali vai ficar menos 1 a resposta, né? Olha só pra te saber por curiosidade, aqui eu tenho o logaritmo natural. Ln é a mesma coisa que log na base e, tá? De algum número, ou seja, nesse caso é o x. Então aqui eu tenho ln de x. Botando o lugar no x ali no 1, fica ln de 1, ou seja, log de 1 na base e. Log de 1 na base de Euler, o resultado desse logaritmo é sempre 0, tá? ln de 1 é sempre 0. Se não me engano, isso caiu na prova. Só para relembrar, ó. Log de 7 mais x na base 2. Então, eu separei, né? Eu vou fazer o limite dessa aqui também. Vai ficar o x aqui, eu vou botar 1 aqui. Vai ficar 7 mais 8. 7 mais 1, desculpa. Resultado vai dar 8. Então, vai ficar log de 8 na base 2. Log de 8 na base 2, lembra? 8 eu posso representar 8 como 2 elevado na 3. Por propriedade de limite, eu posso passar esse expoente para frente do log multiplicando. Daí vai ficar 3 vezes o logaritmo de 2 na base 2. Esse expoente vai para frente, como eu falei. Log de um número na mesma base é sempre 1. Então, o resultado disso vai dar 1. Ficou 3 vezes 1. Da mesma maneira, esse logaritmo, né? Eu vou fazer o limite dessa também. Eu separei a soma, né? Então, quando não aparece, ó, isso aqui não estava aparecendo só isso. Quando a base não aparece, a base é 10 do logaritmo, né? Aqui ficou 11 menos, o limite tendeu a 1, então aqui no lugar do x eu vou botar 1. 11 menos 1 é 10, ficou log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1, porque o log de um número que tem a mesma base é sempre 1, tá? O que eu tenho ali? Eu tenho o limite da soma dessas funções, tá vendo? O que eu fiz? Eu fiz o limite da primeira mais o limite da segunda mais o limite da terceira. E aí tem que lembrar dos logaritmos, né? Tem que ir relembrando. Ln é log de um troço na base de Euler. Ln de 1 sempre vai ser 0, tá? Lembra disso, isso é importante, às vezes aparece. Log de um número na mesma base sempre vai ser 1. Quando eu tenho log na base 2 e 2 elevado na 3, o expoente do logaritmando, que é esse, eu passo para frente do log. Daí ficou log de 2 na base 2, né? Isso aqui foi para frente. Log de um número na mesma base é sempre 1. Essas coisas tem que ir lembrando, tá? Mais um aqui, ó. Se quiser fazer pelas propriedades, só para você encher o saco mesmo, ó, eu tenho o limite de uma divisão de duas funções. Então, eu faço o limite da primeira e divido pelo limite da outra. Agora, eu tenho o limite da soma de duas funções. Eu faço o limite dessa e somo com o limite dessa, olha ali. De novo aqui embaixo, o limite de uma função menos a outra. Então, eu faço o limite dessa menos o limite dessa. Limite de x, boto o lugar do x, o 2. Ou seja, eu tô botando, na verdade, um número muito próximo. Mas como é polinômio, pra gente não ficar pensando nisso, eu já boto 2. Então, o limite de 2 vai ficar, né? No lugar do x, eu vou botar 2. Limite de um número, de uma constante, quando o x tende a qualquer valor, é sempre a constante. Então, o limite de 2 vai ser o próprio 2. O limite da constante é sempre a constante, 4. Limite de 3x, quando o x tende a 2, bota no lugar do x um número muito próximo de 2. Ou seja, só substitui o 2 ali. 2 vezes 3 ia dar 6, então tá lá o 6. O limite de um número constante é sempre a constante, então tá lá. Mais com menos na multiplicação dá menos, fica 6 menos 1. Então, 2 mais 4 em cima dá 6, 6 menos 1 dá 5. Então, para não ficar fazendo todas essas coisas, tu pode simplesmente pegar o 2 e botar no lugar do t e fazer as continhas. Só que isso não é considerado certo, tá? É uma propriedade para, tipo, não ficar toda hora pegando um número muito próximo do valor que tá tendendo. Botando lá no lugar do t mais 1. Daí bota 2,00001 no lugar do t, soma com 1. 2,0001 mais 1 vai ficar 3,0001. Entendeu? Tu tem que ficar fazendo conta com esses números decimais. E daí eles falaram, quando é polinômio, só substitui o valor de x e deu. Pra não se encher o saco.
Mas não se confunde lá, né? A gente não pode pensar assim, tá? Porque daí, nesse daqui, tu vai acabar tendo problemas quando tu fizer isso, nos limites laterais. Então, é isso. É fácil, né? Quando dá indeterminação, tem que mudar o polinômio de alguma maneira. E as indeterminações são essas, ó. Símbolo de indeterminação. 0 dividido por 0, infinito dividido por infinito, 0 vezes infinito, infinito menos infinito, 0 ao quadrado, 0 elevado na zero, 1 elevado a infinito, infinito elevado na zero. São indeterminações, que daí tu vai ter que mudar, se tu achar isso aí na resposta, tu vai ter que mudar o polinômio de alguma maneira pra tu conseguir resolver.